já trouxe para você novidades sobre o Taekwondo, também falamos sobre a equipe Sub-16 de futsal, falamos também com o Matheus e o Taylor, da equipe Sub-20 Juventina de futebol, que falou aqui sobre a Copa Ouro e também a preparação para a Copa São Paulo de futebol júnior. E agora a gente vai falar com ele, com o técnico juventino profissional, porque você sabe todas as novidades do clube, você sabe aqui, ó. Estamos aí então agora com o Juventus Esportivo, o último bloco, o quarto bloco do programa. Vamos falar com ele, o grande chefe do time do Juventus, do time profissional, da equipe juventina que disputou aí a Copa Paulista e também o Paulista da Série A2 aí. A Série A2 ele pegou o bonde andando, a gente sabe disso, mas pegou o time na Copa Paulista, preparou o time, jogou a Copa Paulista. E ele está aqui para falar com a gente hoje, primeiro, né, para não ser indelicado, dá boa noite para ele. Boa noite, Alex. Boa noite a todos vocês. Sempre um prazer poder falar com vocês da Web Rádio Moca, que sempre dá a maior atenção para nós ali de baixo, ali do profissional. Alex, vamos falar um pouco primeiro sobre a Copa Paulista. A Copa Paulista, o Juventus, depois de 5 anos, acabou classificando para a segunda fase. O Juventus que não vinha boas experiências aí na Copa Paulista. A última vez que ele se classificou foi em 2013, né, para a segunda fase, e depois de 5 anos o Juventus voltou a se classificar para a segunda fase. Tivemos um campeonato, talvez não seja a palavra irregular, mas foi uma gangorra o time do Juventus, né? A gente sabe que não começou bem, depois engrenou, foi muito bem no retorno da primeira fase, e depois da segunda fase foi vencido pelas equipes que caíram no grupo do Juventus. Passa aí pra gente primeiro um parâmetro, a sua visão aí dessa Copa Paulista. Primeiramente, quando a gente saiu da 2, né, a gente tentou fazer já um planejamento, como a gente tinha falado aqui, para tentar fazer um planejamento de deixar 70%, 80% de um grupo pronto, né, para 2, né. Mas infelizmente não foi possível, né, porque a gente sabe que o segundo semestre quase não tem verba, né? Quase não tem verba, né? A federação não dá um copo d'água, então a gente sabe como é difícil você fazer um segundo semestre. Então, assim, acabamos mandando 25 jogadores embora, né? Não ia ficar da 2, né? Ficamos com aqueles jogadores que a gente achou que merecia realmente vestir esse manto sagrado. Foi o André Dias, né? O Nata, o Robson, e ficou os meninos da base, que é o Cezinha, Denner, né? Carlinhos. Assim, a gente fez uma reformulação, trouxemos alguns jogadores, né, para que possamos fazer um grande campeonato, né? Só que não era ainda o que a gente estava em mente de trazer. Né? Eu acho que alguns desses estavam sim, né? Infelizmente alguns se machucaram também, né? E foi quando a gente começou a oscilar no campeonato. Né? Nós fizemos uma montagem praticamente 70% do grupo. Né? Era normal que no começo ia dar por falta de entrosamento, pouco tempo de trabalho, né? E quando a gente teve o primeiro resultado em casa que já foi negativo, né? Tivemos discussões assim, e depois pegamos o Audax fora de casa, né? Empatamos lá, jogamos muito bem, devemos ter ganhado o jogo lá. Depois pegamos uma Portuguesa no Canindé, fizemos também uma grande partida fora de casa. Depois ganhamos o Tablon no finalzinho do jogo, um jogo que estava, no primeiro tempo estava tranquilo para nós, só que sempre a gente dava algum sustinho, né? E nesse caso foi um sustão, né? Porque fizemos gols 49, se não me engano, né? E aí depois fizemos algumas partidas também que, como você falou, teve uma gangorra, um time jogava bem, o outro mal. E quando foi o segundo turno, não. No segundo turno o time foi praticamente impecável no segundo turno. O time jogou muito bem, o time ganhou corpo, né? Os jogadores entenderam a ideia, conseguimos classificar. O time teve mérito, os jogadores tiveram mérito por isso. Era um peso que carregava 5 anos sem classificar. Eu sempre falei que era inadmissível um clube como o Juventus ficar tanto tempo sem classificar. E a gente bateu muito na tecla dizer, né, que não poderíamos, não porque nos outros 4, 5 anos a gente não estava aqui,
né? Mas a gente tinha que levar essa responsabilidade com a gente sim, porque hoje nós estamos vestindo a camisa, né? Então assim, os jogadores entenderam muito bem, né? Nós estávamos com um time muito jovem, muitos torcedores não sabem, alguns sabem, porque eu falo com um monte de gente, né? Os torcedores me perguntam, era o time com menos jogadores profissionais contratados, era o time com menos elenco do campeonato inteiro, era o time mais jovem do campeonato, o time que tinha mais jogadores de base, que até o pessoal da federação perguntou, vocês não vão contratar? Né? Então assim, e demos muita oportunidade para todos os jogadores, em vista que tinha jogadores que não eram escalados no sub-20, né? Por motivos, claro, que eles motivos cada um, mas que chegou no profissional e foi titular, no caso do Portugal, né? Que fez um grande campeonato, foi uma grande revelação para nós, né? Um jogador também que provavelmente não fica, entendeu? Que tem muitos clubes atrás deles. O França, a mesma coisa, né? O França também não jogava no sub-20 e quando eu fiquei sabendo que ele não estava jogando por não poder na segunda semestre, na segunda fase contratar, nós não tínhamos condições de contratar, né? A gente puxou ele para trabalhar. Outra grata surpresa, fez 3, 4 jogos muito bons, mesmo não fazendo gol, você vê que o menino se esforçou, tentou, não fez uma pré-temporada com a gente, né? Esse também, na notícia dificilmente vai ficar também, já está saindo também. Então assim, teve alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, e outra coisa que anos e anos que acontece, que o Juventus estava sem revelar jogador, e está começando a revelar. A gente sabe, é um trabalho difícil, tivemos alguns momentos no clube, é normal, né? Eu sei que o torcedor só quer vitória, mas quando você tem um grupo muito jovem e um grupo muito de sub-20, né, não é fácil, né, você administrar. Então assim, graças a Deus conseguimos fazer com que Cezinha, né, estava treinando, quando eu cheguei estava treinando na quadra, separado, fez um grande campeonato também, né? O Douglas, lateral direito também, quando eu cheguei estava separado, treinando separado numa quadra, né? Demos oportunidade também, quando eu falo eu, é a nossa comissão toda, tá, gente? Então assim, e o clube também, né? Porque assim, é muito fácil, chega um treinador, chega lá, não bota o cara para lugar, não é o clube, é o treinador. O treinador chegou, o Vitor comentou, tem uns meninos muito bons na base, dá uma olhada nesses meninos, o presidente falou isso também, né? Dá uma olhada, Alex, nos meninos da base, e eu nunca tive problema com isso, né? Se o menino for bom, né, e ele tem 17 anos, outro caso, Liberato saiu do Palmeiras, os caras falaram, não está contente lá, Alex é muito bom jogador, eu falei, traz para me olhar. Quando ele trouxe, quando eu vi o primeiro treino dele, ainda falei desse jeito assim, 2 jogos desse menino profissional e não fica mais com a gente. Os caras, pô, você tá de sacanagem. Deu 2 jogos e não ficou mais com a gente. Foi pro Cruzeiro. Então assim, o nosso trabalho lá com a base, né, por pouco tempo, deu muito resultado. Não é fácil você revelar, né? Não é fácil, a gente sabe nos dias de hoje, né? Mas graças a Deus, é um clube que eu falo muito assim, tem que olhar mais na base, tem que olhar mais, não tem medo de botar. O Santos, por que o Santos revela? Lógico, nós estamos um abismo longe do Santos, mas o Santos pega o treinador e fala assim, você não pode ter medo de colocar o moleque para jogar. Lógico que você tem que saber, eu não queria muito desses meninos, eu não queria ter botado ele na 2, do jeito que foi, perdendo o jogo, mas um menino desse aí que você bota ele ganhando o jogo, pode ter certeza que a visibilidade dele seria outra, né? Só que naquele momento da 2, até voltando na 2, é o que a gente estava precisando. Os jogadores que foram contratados naquela época não estavam dando conta do recado. E quem deu conta do recado foram os meninos da base, né? Na medida do possível, lógico, a gente sabia que poderia jogar mais, mas não é fácil você jogar uma responsabilidade em cima de um menino que já tinha jogado acho que uma Copa Paulista, né? E o time também não tinha classificado, e você de repente jogar esse menino e fazer com que esse menino seja um dos que vão tirar esse time, né? Porque imagina o Juventus cair para a 3ª divisão, seria uma catástrofe, né? E os meninos ajudaram muito, né? Somos gratos muito assim. E quando a gente conseguiu montar a copinha e a gente viu que realmente não tinha condições, cara, a gente tem que realmente olhar para a base.
Quando você pega um time como o Palmeiras, um Santos, um Corinthians, a gente sabe que tem milhões para você contratar, você vai poder contratar. Né? Você pega um menino, mas quando não tem, tem que se olhar para a base mesmo. E teve também esse lance do regulamento, né? Que você não podia colocar todos os jogadores da base, né? Então, a gente via, né, quando a gente ia fazer as transmissões dos jogos, que às vezes você fazia algumas mudanças, que até questionáveis, até pela torcida, mas que tinha que ser feita, porque você não podia jogar com, acho que eram 5 ou 6, né, da base, que você não podia ter em campo, né, 5, né? Então, a gente via que era essa dificuldade também, né? Sim, até um dia, ali na namorada ali, é muito engraçado, né, que, pô Alex, pô, bota. Aí eu olhei pra ele, né, e falei assim, cara, se eu te falar pra você que eu só posso botar 5 da base, se eu colocar 6, vão perder os 3 pontos, pô, não acredito. Então, assim, depois que o torcedor começou a entender, eles começaram a entender por que muitas das vezes as substituições eram sempre quase as mesmas. Não tinha gente o que fazer. Eu cheguei numa época e ainda falei assim, ó, o dia que nós perder o Robson durante um jogo, vai ficar ruim para nós. Nós íamos ter que botar um Nata. Isso se a gente perde o Robson durante o jogo, nós íamos ter que puxar o Nata para zagueiro, porque nós não íamos poder botar um zagueiro, porque já tinha 5 jogando, ou ia ter que tirar o Portuga, ou ia ter que tirar o Denner, o Cezinha. Como você vai tirar seus dois que estavam segurando o time? Então, assim, muitas das substituições que a gente fazia era em cima do que a gente podia ter. E muitas das vezes a gente tinha no banco 4 da base. Porque os meninos da base estavam treinando mais do que os caras do profissional. Né? E eu sou muito justo, cara. Por mais que eu olhava assim, eu preferia quebrar a cabeça, mas colocar um menino da base, né, do que deixar um menino desse da base que estava jogando mais do que o profissional. Eu acho inadmissível. O cara do profissional, quando ele chega, ele tem que ir lá e mostrar que ele joga mais do que o menino. E o menino tem que correr atrás para tentar jogar, para tentar ir para o banco. Só que quando eu vejo que o menino da base está jogando mais, esse menino da base vai jogar. O Matheus está aí, o Matheus está treinando com a gente no profissional. O Taylor ainda não teve oportunidade, mas a gente está observando. A gente sabe que é um centroavante de origem, das antigas, que não tem centroavante assim hoje no mercado. Isso a gente está sempre olhando isso. Mas assim, a gente não tem medo de buscar e botar esses meninos. Mas infelizmente, muitas das vezes, a gente olhava e falava assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Quem que eu tiro? O Cezinha estava bem, o Portuga bem. Aí um exemplo, se o Adilson não estivesse bem, eu não podia colocar um menino da base. Porque o menino da base, se eu tirasse o Adilson, ele ia entrar 6, aí eu ia perder 3 pontos. Então assim, o torcedor, depois, mais no final, começou a entender que era essa a regra. E muitas das vezes, até vocês mesmo no começo, eu não estava sabendo disso, até que um dia a gente conversou e falou sobre isso aí, mas a gente estava quebrando a cabeça mesmo. Porque assim, ó, acho que durante um bom tempo na história do Juventus, vocês sabem melhor do que eu, que vocês acompanham, o Juventus não tinha 17 meninos da base no profissional. Eu acho que nunca na história do Juventus teve. E vou te falar para você que se desse para colocar 11, pelo menos 8 aí, eu botaria. E eu vou te falar, acho que talvez a vez que nós mais usamos a base foi justamente em 2013, quando a gente classificou, passou da primeira fase. Então foi, coincidentemente, uma das vezes que a gente mais usou a base foi com o Celinho, o técnico Celinho, que também chegou mais longe na Copa Paulista. Então a gente vê que é a base que resolve, né, Eli? Isso, porque ele foi o técnico que era oriundo da base. Ele era o treinador do time sub-20, foi para o profissional para a Copa Paulista, porque na Série A3 o Juventus tinha ido mal até que foi rebaixado naquele ano, e o Celinho ele resgatou aquele espírito, não apenas de competição, mas também de utilizar a garotada e não pensar em jogador que seja contratado ou que seja mais experiente. E até falando nessa questão da base, da limitação de 5, o Denner foi um jogador da base muito importante na primeira fase, marcou aquele gol contra o Nacional, que decretou a classificação do Juventus, mas na segunda fase ele não teve oportunidade. Até às vezes quando saía o Portuga ou o Gustavo França, 2 jogadores da base, que seria oportunidade para o Denner entrar, que não teria essa restrição do regulamento, ele não entrava. Então tem alguma explicação para o Denner, por ele ter ido bem, não ter jogado na segunda fase? Não, simples. Eu vou te fazer a pergunta agora. Você hoje como treinador do Juventus, um atacante que tem 30 jogos, 2 gols, você colocaria para jogar?
Mas é que a questão é da característica, que a dele com o Portuga e o entendimento dele com o Cezinha, né? É nesse ponto de vista que a gente analisa. Então, mas a gente tem que analisar de outro modo. O atacante ele tem que fazer gol. Né? Ele vive de gol. A gente cobra muito dele para fazer gol. Né? O Dene não faz gol. O Dene tem uma dificuldade tremenda em fazer gol. A gente cobra muito dele para fazer gol. O Dene ajuda o setor defensivo? Muito. Isso eu elogio ele demais. Mas ele foi atacante, então eu posso falar com um certo conhecimento no assunto. Você pode ter certeza que se você estivesse na beira do campo, que nem eu, e se eu estivesse lá em cima, eu também estaria cobrando dele porque ele não faz o gol. Não só o Dene, como o Cezinha, que eu cobrei muito a Cezinha, e o Cezinha começou a fazer o gol. Então o Cezinha fazia gol e ficava. O Cezinha ajudava o time de uma certa maneira. Tanto começou a chutar. O Cezinha não chutava, era difícil o Cezinha. Vocês conhecem ele melhor que eu. O Cezinha dificilmente ele pegava um jogo e ele chutava para gol. Nós cobrávamos tanto ele, tanto para chutar. Né? E o Portuga, a gente até pedia para ele tocar mais a bola, porque o Portuga já ia, já chutava, a gente pedia calma para ele, então era uma diferença. No caso, o Dene chegou uma hora, né, que ele não estava ajudando o elenco, e chegou o França e começou a fazer algo diferente que ele não fez. Então, assim, o futebol são oportunidades. Né? Oportunidades. Teve o caso também, que vocês sabem do que aconteceu, alguns atletas nossos estavam jogando fora do clube. Né? Isso é inadmissível. Né? Não vou falar o nome dos jogadores, mas o pessoal que veste a camisa do Juventus tem que ser profissional. Né? O Juventus não pode aceitar que jogadores profissionais jogam na várzea. Né? Isso daí o clube não pode. Não é algo, não, isso gente não pode. Né? Então assim, muitas das coisas que aconteceram no segundo, não estou colocando a culpa no isso que aconteceu, mas é um dos motivos que você esperava um resultado e de repente vinha outro. Então assim, a gente sabe que tem a dificuldade fora do ambiente de trabalho, e ouve muita coisa, gente, muito. Mas quando a gente sonha profissional já fala. A palavra, ela já é perfeitamente correta para um bom entendedor. Profissionalismo. Né? Então, assim, hoje em dia, a gente não pode ter no clube, que nem o Juventus, que é time de primeira divisão, né, que não pode estar na situação do jeito que está, a gente aceitar certos tipos por mínimo. Né? A gente também tem que saber entender o lado do atleta, falar para ele não fazer mais, e se ele fizer de novo, né, não serve para vestir a camisa do Juventus, porque não tem compromisso com o clube. Agora, Alex, até sobre tudo isso que a gente falou, que avaliação que você tira dessa Copa Paulista? A gente sabe que, claro, o torcedor, o treinador, quer ver o time entre os melhores, nas finais e tudo mais. Mas, visto que a gente falou no começo do programa, que já há 5 anos que não chegava na segunda fase, não passava da primeira fase, e também visto a dificuldade dos adversários, principalmente na segunda fase, nós chamamos de adversários de primeira divisão, né, com outra estrutura, inclusive, não só de atletas, mas outra estrutura, inclusive administrativa, a gente sabe disso. Que avaliação que você faz, porque todo treinador entra, né, a gente sabe, nosso intuito aqui é chegar até a semifinal. Se chegar até a semifinal, ok, objetivo atingido. Nosso intuito é passar da primeira fase. Qual que era o seu objetivo e você conseguiu alcançar esse objetivo? Se não, o que faltou para isso? Primeiro dia, quando nós chegamos lá, a gente começou a trabalhar, passou uns 15 dias, eu mandei fazer umas 10 fotos da taça da Copa Paulista e mandei colocar nos armários. Para incentivar todo dia que o cara entrar dentro do vestiário e ele olhar para aquela taça e falar, poxa, nós podemos ir ao máximo que a gente pode. Eu vou falar que na medida do possível, o time foi excelente. Agora eu vou falar por quê. Vamos só falar, tá doido? Pô, perdeu um monte. Não. Um time que não classificava há 5 anos é obrigação classificar. Mas vamos falar um pouco de história. Um time que não classificava há 5 anos. Um time que há 10 anos não ganhava um clássico juvenil. Foi lá e ganhou dentro da casa deles e ganhou lá em casa. E jogando, poderia até dar uma goleada dentro de casa também. Um time que, se eu não me engano, há 13 anos não dava uma goleada.
Goleou. Ah, o Taboão da Serra? Goleou. Era um time de futebol. Goleamos. Times que foram lá e quase perderam, como o Nacional, times que tiveram dificuldade, como o Ituano, que foi 2-1 no jogo. Então, assim, ganhamos de 6. Aquele jogo lá, se eu falo para você, com toda humildade, se fosse mais de 10, você estava acompanhando. Aquele dia lá foi um caminhão de. Eu fiquei nervoso depois do jogo, porque esse cara perderam muito gol. Eu falei, gente, já que é para entrar para a história, entra bonito. Porque, vocês sabem, perderam ou não perderam? Pode mais números. Né? Então, assim, era um time que, chegando nos 10 anos do Nacional, 6 anos, era um time que não vinha de uma sequência de 4 vitórias, se não me engano, há 7, 8 anos também. Né? Então, assim, foram algumas coisas que o time foi fazendo no decorrer do campeonato que foram legais. Né? Até estava com o presidente do Nacional essa semana, né, que eles me chamaram para conversar e eles falaram, caramba, vocês bateram nós lá e bateram nós aqui, sabe? E assim, pô, legal, tu vê. E aí você vê um grupo de, como a Portuguesa, o investimento que a Portuguesa fez, de quase 200 mil mensais, um investimento que o Audax fez, um investimento que o Nacional fez, e o investimento que nós fizemos, né, era muito baixo, todo mundo sabe que era muito baixinho, porque a gente já sabia, o presidente deixou bem claro para nós, foi muito honesto com a gente, falou assim, Alex, é isso, e a gente fez por merecer a classificação. E você citou 2 times aí, inclusive, o Português e o Nacional, que não se classificaram. Não se Com classificaram. o orçamento aí que você falou, né? Eu vou te falar que a Portuguesa, isso a gente sabe, é de 200, o Nacional chegou quase isso aí, a gente sabe quem está por trás do Nacional, né? O Fernando Garcia. Então, assim, eles deram os parabéns, acreditaram, falaram assim, caramba, se vocês passaram o cerol mesmo na gente, né, cara, vocês passaram o caminhão na gente, e foram jogos mesmo que nós fizemos muito bom. Só que assim, ó, quando chegou na fase boa que eu falo, nós perdemos alguns guerreiros que fazem muita falta. Nós perdemos o Robson 2 jogos, né? Nós perdemos o Diego Paulista, também um volante que dava uma contenção ali para a coisa. E nós perdemos o Elton, porque o Elton não estava conseguindo voltar, estava machucado. Querendo que o Elton é um jogador rápido, experiente, que ajudava também. Né? Então, assim, nós tivemos dificuldade. Imagina num grupo que você tem 7 jogadores profissionais só, você perde 3. Né? E fora o Thiaguinho, que nós perdemos também o campeonato inteiro. Né? Então, assim, foram coisas que aconteceram no segundo semestre que dificultou muito o nosso trabalho. Muito. Os 2 meninos é bom, o Carlinhos e o Vinícius Gomes, mas são do sub-20, eles estavam jogando agora. E pegando um time de primeira divisão contra o Ferroviário, e fora que nós jogamos, os primeiros 30 minutos não fomos bem lá, mas depois, quando a gente entrou no jogo, antes de tomar o primeiro gol, aos 30 e pouco do segundo tempo, eu vou te falar para você que nós perdemos 2, 3 chances de gol, que era para ser 3-0. Né? Começamos o segundo tempo com a cabeçada na trave, vários contra-ataques de sair 4-2, né? E não matamos o jogo. Né? E por eles serem 2 meninos que não estavam jogando há muito tempo, o Bahia não jogou o Vinícius Ribeiro e o Vinícius Gomes. O Ribeiro não tinha jogado uma partida, ainda deu para 2, e o Gomes tinha jogado uma partida só, que foi aquele jogo contra o Olímpia em casa. Sim. Então, assim, fizeram uma partida maravilhosa os 2, jogaram muito. Só que o único detalhe foi o final do jogo. Né? Nosso time do Juventus não tinha tomado gol em 30 jogos de bola parada. Foi tomar no primeiro jogo. Isso daí hoje, nos tempos de hoje, a bola parada conta muito. E nosso time não tomava gol de bola parada. E nós só tomamos esses 2 gols de bola parada porque o tempo de bola deles não era de jogo, era de treino. E quando os caras atacaram a bola, fizeram. E eles mesmo falaram depois, professor, se a gente tivesse atacado, mas foram 2 partidas maravilhosas que eles fizeram. E a gente depois, quando voltou o Robson, o time já começou a ganhar corpo, mas aí a gente já estava naquela situação que precisava ganhar. E o time, aí foi quando aconteceu esses episódios que a gente está falando para vocês aí, né, que os jogadores chegavam um pouco cansados depois da coisa. Então, assim, são coisas que a gente está conversando com o presidente deu total liberdade para nós. Eu tenho que agradecer o Sanches, porque essa montagem da 2 que a gente está fazendo, ele está nos ajudando demais. Falou que a gente vai montar o time, o orçamento foi um orçamento legal, a gente ficou muito surpreso com o presidente. Então, assim, a gente só tem que agradecer mesmo para a gente montar uma grande equipe para buscar título. O Juventus precisa buscar título e subir.
né? O campeonato é diferente, né, que eu acho que você vai tocar nesse assunto depois, mas vai ser, eu acho que esse foi o resumo. Lógico que a gente, alguns detalhes, é lógico, a gente sabe que ficamos devendo, é lógico, a gente sempre quer mais, a gente ficou muito triste com o segundo semestre nosso, o segundo coisa, mas a gente sabe que teve alguns detalhes que infelizmente a gente não conseguiu, né, mas o torcedor, a gente queria ir mais longe, né, e a gente até pede desculpa pro torcedor, porque a gente tinha condições sim de passar mesmo com um time de primeira divisão. Você falou dos problemas com jogadores que se machucaram, que você, claro, não tinha como prever. Falou aí do Diego Paulista, do Robson, do Thiaguinho, que conseguiu jogar só no final do campeonato, e também falou do Guilherme Liberato. Mas queria abordar o quanto te atrapalhou também perder 2 jogadores que estavam no seu planejamento antes do campeonato e que você não pôde utilizar. Um, Léo de Jesus, pelo problema cardíaco, e outro, Mandacaru, pela contusão que o impediu de jogar pelo restante do ano. Bastante também. O Léo é um jogador muito experiente. Quando eu falei aqui, ele jogou 3 Champions League, é diferente. O cara jogou em alto nível, e estava muito bem. E de repente, um cara que nunca teve problema de coração, entre aspas, graças a Deus que descobriu agora, né? E parece que depois de tudo que foi ver, né, ele vai poder voltar a jogar futebol. Porque o médico, que aqui é um dos referências no Brasil, né, na América Latina, viu ele e falou que ele pode voltar a jogar bola normal. Ele fez exame, gente, na época da Portuguesa, fez exame no Panathinaikos, vários times lá fora do país, nunca deu, né, e foi dar aqui. O outro é o Mandacaru, é um jogador rápido, forte demais, faz gol com uma facilidade, e perdemos ele num treino. Uma dividida de bola, ele foi dar o tranco junto com o César, quando os dois, um deu o jogo de corpo no outro, deu o joelho dele, ficou no chão e girou. Foi um jogador também que teve uma perda muito grande. Imagina, a gente já tinha um elenco pequeno, e perdendo 2 jogadores, que era titular absoluto, né, fez muita falta. Não que entrou outros jogadores, eu falo da base, que nos ajudou muito, um deles foi o Denner, que ajudou a gente bastante. Eu não estou falando aqui assim, o Denner, mais uma vez só voltando a falar, e eu falo isso aí para ele, a gente cobra muito dele, é um menino que tem talento, mas que precisa aprender a fazer gols, como todo atacante, não só ele, como o Adilson, que é experiente, precisa fazer gols, a gente cobrava demais também, né? O Portuga é um dos meninos que tem uma facilidade enorme para fazer gol, né? E a gente cobrava também grande ele, né? E todos os atacantes a gente cobrava igual, desde o mais novo, né, ao mais velho, a gente cobrava todo mundo por igual, porque hoje o atacante, hoje o atacante não, né? Hoje o clube ele vive a partir do momento que balança aquela rede. O Léo a gente sabe que seria titular porque você começou o campeonato com o nato improvisado até a chegada do Paulo Henrique. O Mandacaru também era jogador que estava no seu plano para ser titular do time? Sim, o Mandacaru jogou contra o São Caetano, né? Fez uma grande partida contra o São Caetano. O Mandacaru, quando ele já veio, ele já era peça-chave para 2. Ele já era peça-chave para 2. E o Nata não, o Nata já era titular absoluto, né? Quem acabou jogando na lateral esquerda foi o Vanilo, né, que fez a lateral esquerda, né? O Nata já é velho de guerra, né? O Nata... E como é que está a situação do Mandacaru? Ele está se recuperando? Está se recuperando. Eu acho que em janeiro, para começo de fevereiro já está liberado para estar com a gente. Já está treinando com a gente já para jogo, né? Então assim, estamos muito felizes com a recuperação, com o trabalho que a fisioterapia está fazendo, que o Edu está fazendo, e a gente sabe que vai ser um grande reforço para o mês de fevereiro. Falando em mês, janeiro, fevereiro e tal, a 2 já está aí, né? Já saiu, a Federação Paulista já fez o conselho técnico da 2, já mostrou as datas para os times, né? O campeonato começa dia 20 de janeiro e ganhou mais 3 datas por conta dos times não estarem. Os times da Série 2 não tem nenhum time jogando campeonatos nacionais. Então, ganhou mais 3 datinhas aí, que dá para fazer era um horário quadrangular. Agora vai ser 8 times serão que se classificarão, né? Então, essa é uma mudança do ano passado, ou seja, em vez de classificar 4, agora classificam 8 para a próxima fase.
Primeira fase, normal, todos os times jogam contra todos num turno único. O que você achou desse Campeonato Paulista? Achei muito bom. Antes de ter a decisão da federação, né? Eu e o Vitor e o Márcio, nosso preparador, nós tínhamos comentado, né? Como seria bom voltar aquele tempo do classifica 8, aí faz o primeiro contra o oitavo, cara, e ocasionou que aconteceu isso aí, né? E a gente ficou muito feliz, cara, porque, queira ou não queira, você tem a briga maior, são times que agora vão começar a contratar mesmo para buscar, porque se classifica 8, e a gente sabe que o mata-mata é aquele jogo, às vezes o time fez uma grande campanha, vamos lembrar do Santos de 2002, né? Foi o oitavo e foi campeão. Né? Então, assim, time que todos depois têm condições de buscar. O cara pode ter feito uma campanha maravilhosa, ele pegou o oitavo, se ele no primeiro jogo que ele joga fora de casa, ele tomar já 2-3, dificilmente ele vai reverter o segundo. Porque a gente sabe que na 2, a maioria dos times joga por uma bola. Né? Então, assim, esse sistema ficou muito bom e a gente ficou muito contente com isso. Né? Então, a gente está fazendo esse time aí, olhando direitinho, né, para que a gente possa montar um time mesmo para buscar, né, levar o time à primeira divisão. Já começou a ver então atletas para compor elenco para a Série 2. Quando acabou o campeonato, a gente chegou de Olímpia praticamente no madrugada, né, 4 horas da manhã. Na segunda-feira a gente já sentou todos nós da comissão para saber o que deu certo, o que deu errado, o que nós precisamos melhorar. Cada um começou a colocar em ponto de vista o que cada um de nós profissionais poderia melhorar, né? E já começamos a montagem do elenco, né, de contratações. Então já tem aí alguns nomes, lista de nomes, já está conversando com o pessoal já desde já? Já temos aí 3 jogadores contratados, né? E estamos na espera de mais 5, que já está 99% fechado. Olha só, hein? Elenco praticamente já formado então para a Série 2, né? Sim, jogadores que jogarem em times grandes, e jogadores que vêm, que está querendo, né? E que quando a gente trouxe lá no Javari lá, sentiu uma atmosfera diferente por ser Javari, né? E a gente falou assim, ó, aqui fazendo a campanha boa, aqui está lotado, torcida em plano mesmo, tem o setor 2, a Ju Jovem, eu peguei e falei assim, são torcidas que são diferentes de todas as outras, né? Que vocês vão ficar apaixonados, é totalmente diferente de nós que jogamos em time grande, que eu falei assim, meu, vocês vão ver, vocês não vão mais querer ser. Tem jogador que disputou a Série A2 desse ano, não ficou para a Copa Paulista, mas que você pensa em trazer de volta ou que já está conversando para jogar a A2 do ano que vem? Que estava no nosso A2 com nós? Isso. Não, nem. A gente precisa renovar, trazer jogadores novos que vêm com uma mentalidade diferente, para que quando a gente fala assim, a gente tem uma camisa muito forte e ela precisa ser respeitada. O jogador que vem aqui, ele tem que vir e demonstrar. Não dá na técnica, vai na raça. Muitos jogos nós ganhamos, foi na raça, foi na entrega, do começo ao fim, o time sempre buscando, perdia gol, ia, tentava, chutava, o goleiro defendia, mas pode ver que... o jogo contra o Tabuão, na Javari, foi grande exemplo. 49, nossa, foi 51, 50 minutos. Então teve alguns jogos que você vê que o time buscava o gol o tempo todo, né? E não desistia do placar. Poderia estar perdendo o jogo, aquele jogo mesmo que ela estava perdendo do Ituano, mas o time o tempo todo em cima do Ituano, sabe? Eu acho que é isso daí. O torcedor, ele saiu muitos jogos, nós perdemos em casa, o torcedor aplaudiu o time, né? E a gente perde esse espírito, né? Não é, né, se derrotar dentro de campo. A partir do momento que apitou o final, que não teve mais chance de buscar, aí sim, desaba no chão, não deu para ganhar, mas briga até o final. E a gente está tentando trazer jogadores assim, para resgatar a história do clube, né? De vestir essa camisa mesmo e sentir algo diferente, né? Como na nossa época, teve as épocas áureas do futebol aqui do Juventus, né? O Juventus não pode ficar no 2, né? A gente sabe que o Juventus ele tem que buscar um 1, né? Então assim, a gente vai tentar não, nós vamos trazer jogadores que primeiramente que entendam o planejamento do clube. A gente sabe também quando a gente fala que o presidente liberou uma verba também, não é nada que vai chegar e vai falar assim, nossa, é um caminhão de dia, não, a gente sabe que não é assim, mas que nós vamos trazer jogadores que vêm para cá, que entendam o propósito, entendam o planejamento e que
acredita no que a gente está falando e briga para subir, porque se a gente sabe que se subir, né, o jogador daqui sai para time grande. Porque o jogador vai vir, o empresário vem aqui para ver o Juventus jogar, porque ele não vai ver um jogador do São Paulo, isso é muito caro. Ele vai vir aqui, ainda mesmo no time não vem, a gente tem certeza que a gente consegue fazer com que o Juventus volte a vender jogadores, né, volta a revelar jogadores, e os jogadores que estão aqui, que muitos jogarem em time grande, possa voltar, se não é no time grande, voltar numa Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. É isso que a gente está passando pro jogador. Não estamos falando nada demais, é coisa que se o Juventus for muito bem e vai, né, acredito que nós vamos fazer um grande trabalho, né, e o jogador tem, nós não estamos falando valer para ele, e isso vai acontecer. Representação marcada já? Marcada. Voltamos dia 19 de novembro, né, para fazer já os exames, se Deus permitir, né, com todos os jogadores já contratados, né, dia 19. Pode ser que tenha um ou outro que vai vir um pouquinho depois, mas 95% do elenco montado, né, essa é a nossa intenção. Trabalhamos até dia 22 de dezembro, liberamos o Natal e Ano Novo, voltamos dia 2 de janeiro e não conversamos com o presidente ainda, mas se Deus permitir, né, fazer uma pré-temporada em algum lugar, porque como nós somos sede, né, nós não vamos poder treinar na Javari. Não vai poder treinar na Javari, né, e sair daqui de São Paulo pelo menos aí uns 10 dias, né, e fazer e planejamento de voltar uma semana antes do campeonato, já para treinar na Javari, os jogadores entenderem um pouco do estádio, como que é ali, né, para quando chegar no dia 20, se Deus quiser, a primeira vitória dentro de casa. Eu não sei se nós vamos ficar em casa. Só tabela, né? Primeiro em casa, seja o primeiro jogo ou o segundo jogo, tem que garantir a vitória no primeiro jogo em casa. É isso aí. Né? Até porque, por exemplo, dia 20 de janeiro, que é quando começa o estadual, o Juventus pode estar ainda disputando a Copa São Paulo e ir na Javari, porque foi o que aconteceu no ano passado, né? Exatamente. Ainda a gente jogou. Só não jogamos a semifinal, né? Isso, jogamos até as quartas de final na Javari e depois na semifinal fomos para Barueri enfrentar o Corinthians. Mas só foi, acho que porque pegou time grande, né? Senão poderia ir até Isso. mais longe, né? A ideia da Javari, né? Sim. Poderia. Só os grandes que não comportam, né? Se a gente pegasse, por exemplo, a outra semifinal que tinha, se não me engano, o Ituano, o Paulista, um time do Foi Paulista e Batatais, que então, o Paulista foi eliminado no tapetão. Jogaria na Javari tranquilamente com um desses dois times aí que realmente pegou o Corinthians. Tinha um gato, né? Tinha um gato. Não deu pardo que tinha outro. Gato fogo, né? Esse menino trabalhou comigo no Nacional. É mesmo? Nossa, eu já vi lá, foi assim, nossa, esse menino é muito forte. Um pouco diferente dos outros. Diferente, né? Eu tomo muito mais leite do que os outros. É o tal da história do fubá, né? Aquela história que toma o fubá. Alex, a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, mas a assessoria de imprensa está assim para mim aqui, ó. Botando o reloginho aqui, que já está na hora. A gente precisa terminar, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no Juventus Esportivo. Você que é habituê nosso aí das transmissões, dos pós-jogos, e está sempre. A gente está disponível, você nos atende. Mais uma vez, obrigado, Alex, e vamos acompanhar aí as novidades para a Série A2. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de sempre estar com vocês aqui, né? A gente fala que somos de casa, né? Graças a Deus. Então, assim, obrigado mesmo, obrigado ao torcedor argentino que nos apoiou. A gente pede desculpa pelo finalzinho ali, que não foi o que a gente queria, e o torcedor também não entendeu. Cara, foi até engraçado que no último jogo contra o Olímpia aplaudiram o nosso time lá, que viu que os meninos se entregaram mesmo, né, mas o torcedor pode esperar que nós vamos fazer um grande time, né, e a gente vai buscar esse acesso. O Juventus não vai brigar mais para cair, nós vamos brigar para ser campeão. Isso daí, todo jogador que estiver, chegou dia 19, ele já está com esse espírito de buscar para subir. Tá aí Alex Alves falando para você no programa Juventus Esportivo. A gente quer agradecer mais uma vez o Alex, agradecer também a assessoria de comunicação do Juventus, que abre esse espaço aqui para a gente nessa nossa parceria no programa Juventus Esportivo. Agradecer a você, meu amigo Wagner Hiró, que esteve conosco nesta noite. Obrigado, Renato Corona, foi um prazer participar pela primeira vez do Juventus Esportivo e estamos no aguardo aí das boas novidades vindas do futebol e de outros esportes, porque a gente quer que o Juventus sempre esteja em evidência, esteja no topo. Legal, obrigado a você também que esteve conosco em www.webradiomoca.com.br, também no nosso Facebook, no nosso YouTube, confundo tudo, nosso YouTube e também nas mídias sociais do Juventus, também estivemos ao vivo também.
Obrigado a você que nos acompanhou. O programa Juventus Esportivo volta. Você fica sabendo depois com a assessoria do Juventus e também aqui Em novembro, já com o time completo. Já, tá vendo? Já tá falando de novembro aí, com o time completo e tal. Que beleza, tá vendo? A gente fala pra vocês, fica ligado na nossa programação, fica ligado também no site e nas redes sociais do Moleque Travesso, certo? Então, mais uma